caráter oral. Esse é o segundo que eu tô falando, depois da esquizoide, porque ele está relacionado com aquela fase do desenvolvimento, que é a fase oral. Vem depois da esquizoide, né? Quando a criança, e depois dos 3 meses até 2 anos, que ela necessita muito, ela precisa de cuidados, né? É um direito dela ter ter necessidades e ser satisfeita suficientemente nesses cuidados. E como, segundo a teoria, elas não tiveram o suficiente, então elas seguem a vida fixadas nesta necessidade. Então é consenso que o caráter oral tem uma falta e um vazio muito grande e vai levar aí a um adulto mais inseguro, um adulto com certa dificuldade de crescer, ele é muito resistente, o caráter oral também é conhecido como caráter resistente. Então o terapeuta sabe que está trabalhando com uma pessoa que ele vai o terapeuta tem que ter resistência à frustração nesse caso, né? Porque ele vai ajudar, mas o caráter oral ele é muita emoção, né? Então, assim, ele não vai, se ele não sentir que aquilo é verdade, ele vai jogar fora e ficar com a verdade dele ali, né? Então, ele cresce com uma insegurança básica na vida também. Por quê? Porque naquele momento ali que ele precisou, ele não teve, e não só ele não teve o suficiente, mas muitas vezes o cuidador acaba usando aquela criança para preencher um vazio. Então, ao invés dele pensar assim, nossa, como eu amo essa criança, né? Ela vai fazer o quê? Ela, nossa, essa criança ama a mamãe, como eu sou importante para essa criança. E a criança acaba ali aprendendo a perceber o que faz o cuidador feliz. Então ele fica esperto no que o outro precisa dele e se perde das necessidades dele, né? Então ele cresce, ele vai para frente, ele cresce, mas fica aquele adulto fixado com essa insegurança básica, fixado numa necessidade que ele não percebe que ele não precisa, uma falsa necessidade aí, né? Porque ele já é um adulto, né? Então, o terapeuta desse paciente, eu falei que o paciente é conhecido também, não sei se eu falei isso, ele também é conhecido por caráter resistente, né? Que é aquele paciente que se ele não sentir que aquilo é verdade, ele não vai aceitar. Então, aí, no caso, o terapeuta tem que ter aquela resistência à frustração, né? Paciência, que a coisa vai acontecer, mas ele precisa de sentir, de ter um insight. Né? A coisa não vai ali pela mente, pelo racional, muitas vezes não vai não, tá? Pela bioenergética, o corpo de uma pessoa oral, ele fica nítido assim num peito mais afundado, né? E o tônus muscular, em algumas partes, pode ter um colapso. Né? Um colapso é quando esse tônus não pôde se desenvolver e ele já foi utilizado de uma forma como se ele fosse desenvolvido. Então, precisou usar muito cedo e aí ele ficou flácido, porque não foi correta a forma de ter usado, não esperou o desenvolvimento também das fibras para acontecer, ele precisou de muito cedo já cuidar da mãe, né, cuidar dos pais, ou sei lá, andar muito rápido e fica aquele pé achatado ali no chão, né, e agora eles são pessoas bem amorosas, né, acolhedoras, porque ele vai para o mundo, mas o que ele quer do mundo, ele não consegue pedir. Então ele faz pelo outro, é uma manobra para ele receber o amor. Ele acaba dando para poder receber isso aí, né? Alguns desenvolvem uma dependência emocional muito extrema, uma dificuldade de ficar sozinho, ficar só para ele é muito ameaçador. A postura, né, às vezes é fechada assim, o quadril não é um quadril, é um quadril que vai um pouco para frente, que é um movimento de descarga. O caráter oral, ele não consegue reter muita carga, nem emocional, nem sexual, assim, basicamente, né, porque por causa desse colapso mesmo, né? Que é um corpo mais curvado e às vezes mais colapsado e a energia não consegue fluir porque ele não está aí naquele eixo.
Então ele acaba sempre precisando de um apoio maior, de alguém, né? E às vezes tem esse julgamento, o outro fala, pô, mas uma pessoa desse tamanho, um cabra desse, né? E precisando ainda que eu dê apoio, né? Algumas mulheres aí precisam que gostariam que o marido suprisse a necessidade quase que de um pai, né? É, e porque ela sente também uma fraqueza, como não consegue. Ah, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Basicamente é isso, gente. Claro, tem muita coisa, mas aí cada pessoa vai colocar a sua história aí na mesa e com coragem e com bastante compreensão do terapeuta para poder superar algumas questões e desenvolver, se estruturar e perceber, né, que ela tem força, que ela pode ir para a vida, que ela é uma mulher, ela não é uma criança ou ele é um homem e superando aos poucos esse medo, né? Porque a gente diz que cura, não sei se existe cura, né? Sempre que uma situação apertar, que se for uma situação estressante, nós vamos voltar para o nosso lugar seguro, né? A personalidade que a gente conhece. Mas é possível tomar consciência e ir para a vida, experimentar e receber algumas respostas do meio que talvez você nem esperava. Então, o terapeuta pode te ajudar nesse caminho aí, tá bom? A correlação do oral, da personalidade oral com o enneagrama é mais assim um ego 4 e o ego 2, né? O 2 é o orgulho, o 4 a gente chama a inveja. Justamente o 4 tem aquela falsa necessidade, né? E o 2, ele tem, a fixação dele é uma falsa abundância, né? Ele vai para a vida, todo colorido, todo, né? Mas está escondendo ali, floreando uma carência bem grande e uma insegurança que pode ser, sim, amenizada, ok? Até mais.